Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir as suas palavras no Sermão do Monte. Neste vídeo, eu vou continuar falando da conclusão do Sermão do Monte. E o texto de hoje é acautelai-vos dos falsos profetas. E nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Me acompanhe, me siga, dá o seu like aí, se inscreva no canal. Ajuda a gente aí a divulgar essa palavra bendita do Senhor. O capítulo 7, verso 15 a 23, forma então a terceira parte da conclusão, com a exortação acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçadas em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. A árvore má, porém, produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto vem logo em seguida à escolha radical, que eu falei do vídeo anterior, de acertar, procurar a porta apertada e o caminho estreito. Por quê? Porque há muitos falsos profetas na época de Jesus, mas também na época da comunidade de Mateus. Jesus é considerado por alguns dos seus contemporâneos como um falso profeta, como alguém que está dizendo mentiras e ensinando coisas enganosas para os seus contemporâneos. É claro que essas palavras são dos adversários de Jesus. E ele, da mesma forma, adverte que muitos virão como falsos profetas. Eles se apresentam como ovelhas, mas estão disfarçados, porque, na verdade, são lobos vorazes, roubadores. Essa figura é muito conhecida na Bíblia, no Antigo e também do Novo Testamento, e é utilizada não só por Jesus, pelos profetas, mas é utilizada por Paulo em Atos dos Apóstolos, nas suas cartas. Outros escritores do Novo Testamento também usam isso. Esse contraste entre lobos e ovelhas e lobos. Por exemplo, quando Jesus envia os seus discípulos em missão, capítulo 10, verso 16, ele diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Essa ideia da prudência, do cuidado, de saber onde pisa, com quem fala, não é para assustar o discípulo ou a discípula, mas é para advertir. Tenha cautela, isso é uma ordem, né? Porque, como eu disse, essas três ordens, pedir, entrar e acautelar, está no imperativo. Jesus, então, está dando uma ordem. E desde o Antigo Testamento, nós vemos essa ideia do verdadeiro profeta e do falso profeta. É memorável quando Jeremias se enfrenta com Hananias, mostrando o falso e o verdadeiro profeta, porque é bem difícil distinguir. Você também deve perguntar quais são os critérios para distinguir um profeta verdadeiro de um falso profeta. E Jesus apresenta os critérios. Ele diz e usa uma ilustração que eu chamo de parábola ou de símile, que é a árvore boa, que produz um bom fruto, e a árvore má, que produz um mau fruto. Uma videira só pode produzir uvas, às vezes produz uvas bravas, né? Ou uvas embotadas na linguagem do Antigo Testamento, mas ela só produz uva, ela não pode produzir figo. Uma figueira só pode produzir figo, e na estação e no tempo certo. Portanto, essa figura serve para dizer, na conclusão do verso 20, pelos frutos conhecereis. Quer dizer, um lobo devora, age como lobo. Ele vem para destruir, para raptar, para subtrair as ovelhas do rebanho. Se alguém está fazendo isso, é lobo, não é ovelha, apesar de estar em pele de cordeiro, como a gente diz. E não há como distinguir isso até o final dos dias. No capítulo 25 de Mateus, quando está se falando do grande julgamento na volta do Senhor, o verso 32 diz assim: as nações se apresentarão
na sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Não é lobo, mas é cabrito. Eles estão misturados. É como o trigo e o joio, como os peixes que vão para a rede, os peixes bons e os peixes ruins. E os ruins são jogados fora. E é preciso esperar a colheita para separar o joio do trigo. Então, a advertência de Jesus para tomar cuidado com os falsos profetas é porque eles estão misturados, eles estão no meio e são quase indistintos, não dá para distinguir. O que vai distinguir um do outro é o fruto, é a obra, é aquilo que ele fará. E as obras, o critério dessas obras, você pode perguntar quais são os frutos, então, são os frutos que Jesus vem apresentando desde o início do Sermão da Montanha, contrastando com os escribas, depois com os fariseus e, finalmente, mostrando que os discípulos devem praticar um alto nível de justiça e de confiança em Deus. Essas são as obras, as boas obras, como diz a Escritura. Portanto, é bem difícil separar o trigo do joio e desmascarar os falsos profetas. Por isso é preciso ter atenção. Cautela aqui significa preste atenção, vê lá o que cada um está fazendo. E é uma advertência para nós também, né? Não agirmos como lobos no meio do rebanho. Assim, Jesus conclui essa palavra, mas continua. No verso 21 e 23, ele diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que vos praticais, aqueles que praticais a iniquidade. Parece que é um texto distinto, mas, na verdade, está vinculado ao anterior, aos falsos profetas. Porque as pessoas estão dizendo: Senhor, Senhor, não temos profetizados em teu nome? Não temos anunciado, né? Feito a pregação em teu nome? E Jesus coloca um critério definitivo, então, para separar aqueles que realmente são do Senhor e do reino dos céus, dizendo: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, na verdade, esse versos 21 a 23 é o complemento natural do acautelai-vos. Quais são, então, os frutos? Eu já disse quais são, e o inverso disso é a iniquidade. Quem não pratica as obras de Deus, quem não conhece a vontade de Deus, quem não faz aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte e todo o seu evangelho, está praticando iniquidade, está pecando, está praticando a maldade, está sendo violento, está sendo exibicionista, está contrariando de alguma forma a vontade de Deus. Portanto, o verso 21 e 23 segue naturalmente o discurso sobre os falsos profetas. E pensa no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me. Aquele dia quer dizer o dia do juízo, o dia, de fato, que esses lobos, esses falsos profetas serão desmascarados, serão revelados, né? Serão desnudos das suas fantasias de ovelha, se revelará o verdadeiro caráter da iniquidade. Então, essa conclusão já está levando para a prática da palavra, para a prática dos ensinamentos de Jesus, a prática que nós vamos ver no próximo vídeo, quando de fato Jesus dá um exemplo do que é praticar a sua palavra. Portanto, eu te espero para o próximo vídeo, para o próximo episódio, quando eu vou tratar a prática da palavra de Jesus. Obrigado, fica na paz.